Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui a mais um exercício interessante da Univesp. Brincando em um programa de computador para desenho, Maria desenhou um triângulo retângulo isósceles. Portanto, essa informação, né? Triângulo retângulo isósceles. Um quadrado dentro deste triângulo, com um dos vértices tangenciando a hipotenusa, vai ver no desenho, e um círculo dentro deste quadrado. O desenho é mostrado aqui na sequência. Então, a gente tem aqui o triângulo isósceles, um quadrado com esse vértice tangenciando aqui a hipotenusa e um círculo dentro deste quadrado. Sabe-se que o diâmetro do círculo é metade do lado do quadrado, ou seja, o diâmetro do círculozinho, metade do lado do quadrado. Analise a alternativa correta sobre qual relação entre a área do triângulo e a área do círculo desenhados por Maria. Bom, ele está aqui comparando essa área do triângulo com a área do círculo, né? Dizendo que a área do triângulo é 16 sobre π vezes a área do círculo, e aí sai fazendo essas considerações. Então, já vimos aqui que a gente vai precisar calcular a área do triângulo e a área do círculo. E ele faz uma relação entre o lado do quadrado com o diâmetro do círculo, e esse lado do quadrado acaba tendo uma relação aqui também com o triângulo. Só como assim? Bora lá. Primeiro, a gente está diante aqui de um triângulo, como o examinador disse, isósceles. E todo triângulo isósceles, a gente sabe o seguinte, ele vai ter esses dois ângulos aqui iguais, tá? Porque é um triângulo retângulo isósceles. O ângulo de 90 graus está aqui. Esse comprimento aqui é exatamente igual a isso. Por quê? Porque o triângulo é isósceles, né? Novamente. Então, essa distância AB e essa distância BC são exatamente iguais. Professor, qual o valor do lado do quadrado? Não sabemos. Então, eu já vou chamar isso aqui de L, tá bom? Isso aqui vale L, aqui em cima também vale L, aqui vale L e aqui também L. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Concorda comigo que esse ângulo é igual a esse aqui de baixo, tá? E veja que esse ângulo aqui, ó, também vai ser igual ao ângulo que está aqui embaixo, inferior. Pessoal, então quer dizer que esse triângulozinho menor aqui também é um triângulo isósceles? Sim. Por quê? Porque esse ângulo, ó, como esse segmento aqui é paralelo, ou seja, são quadrados, né? São paralelos, então esse mesmo ângulo que está aqui em cima vai ser o ângulo aqui de baixo. Por quê? Porque é como se essa reta estivesse cortando dois segmentos paralelos, tá bom? Isso acaba fazendo com que você obtenha aqui os chamados ângulos alternos externos, né? Ou melhor, é isso mesmo, externo, interno, ou ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Ângulo oposto pelo vértice aqui. Bom, com isso a gente consegue concluir o seguinte, que esse lado do quadradinho também vai ser L, já que é um triângulo isósceles. E do outro lado também a gente consegue concluir isso. Resumindo, nós temos aqui um triângulo que tem uma altura de 2L e uma base de 2L. Então, nossa primeira conta aqui vai ser calcular a área desse triângulo, tá? Em função do L aqui. Quem é a área desse triângulo? Vai ser a base dele, que corresponde a 2 vezes o L, aqui ó, L mais L, vezes a altura, que também corresponde a 2 vezes L, tá aqui. E nós vamos dividir isso por 2, que é assim a fórmula da área do triângulo, né? A base vezes a altura de por 2. Simplifica esse 2 com esse 2. Temos que a área desse triângulo, vou identificar aqui, corresponde a L vezes L da L ao quadrado. Então, vamos ter 2 vezes L ao quadrado, que foi esse L que sobrou. Aqui está a área do nosso quadradinho, tá bom? Do nosso retângulo, perdão. Agora a gente vai tentar calcular a área da circunferência, porque a relação que ele pede é justamente entre a circunferência e o triângulo. E o examinador diz que o diâmetro, veja, o diâmetro, tá marcado aqui, ó, o círculo dentro de um quadrado, o diâmetro, onde é que ele colocou? Aqui, sabendo que o diâmetro do círculo é metade da área do quadrado. Então, se o diâmetro, veja que é diâmetro, cuidado para não confundir com área, diâmetro, essa distância toda. Ele falou que esse diâmetro aqui
é metade do lado do quadrado, ou seja, nós vamos ter que essa distância corresponde a L sobre 2, tá? Então, nossa próxima conta agora é calcular a área dessa circunferência em função do L ali e depois comparar. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer a área dessa circunferência? Olha, a área de um círculo é raio ao quadrado, então a área do círculo vai ser o raio ao quadrado vezes π. Quem é o raio? Cuidado, que aqui a gente tem quem? O diâmetro. O diâmetro é L sobre 2. O raio vai ser L sobre 2 dividido por 2. Isso corresponde a dividir por 4. Então, o que que nós temos aqui? Já de cara. Que o raio, esse raiozinho corresponde a L sobre 4. Então, a área do nosso círculo vai ser igual a L sobre 4 elevado ao quadrado vezes π. Quando a gente faz essas contas, vamos achar a área do círculo igual a L ao quadrado sobre 16, tá? Porque 4 ao quadrado também, vezes o nosso π. E essa é a área da nossa circunferência, que é a área do nosso triângulo. Ele pede para a gente fazer uma comparação. É evidente que a área do triângulo é maior. E ele está perguntando aqui, ó, quantas vezes maior. Gente, para eu descobrir quantas vezes a área do triângulo é maior do que a área do círculo, basta eu dividir a área do triângulo pela área do círculo. A gente vai conseguir achar essa relação. Então, ver quantas vezes ela é maior. Então, finalizando aqui nosso exercício, essa razão, né, entre esses dois segmentos. A gente tem a área da circunferência, que é L ao quadrado, dividido pelo L ao quadrado π sobre 16, que é a área da circunferência. Com isso, a gente vai ver quantas vezes ela é maior. Vamos dividir aqui, ó, por L ao quadrado sobre π aqui, né? Vamos lá. L ao quadrado vezes π sobre 16. Então, L ao quadrado vezes π sobre 16. O que nós temos aqui é uma divisão de duas frações. Nós vamos conservar a primeira, que é 2 vezes L ao quadrado, e vamos inverter essa aqui, que é 16 sobre L ao quadrado vezes π. Gente, aqui nós já podemos simplificar o L ao quadrado com L ao quadrado. 16 vezes 2 dá 32. Nós chegamos que essa razão é 32, 32, e aqui embaixo sobrou π na divisão, tá? Dividido por π. Essa é a razão, é a relação entre a área do triângulo e a área da circunferência. E essa alternativa está na letra B. Boa questão. É isso, pessoal. Até a próxima.